Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs, celebramos o 26º domingo do tempo comum. E Jesus, nestes últimos dias, vem trazendo a relação entre o homem e o uso dos bens materiais. Assim, nós víamos domingo passado a parábola que Jesus contou e que dá sentido à parábola deste domingo. Só para a gente refrescar a memória, qual o evangelho do domingo passado? O que é que Jesus falou sobre o quê? Jesus contou a parábola do administrador desonesto. Não foi isso? E terminava o evangelho do domingo passado dizendo: vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. E aí traz essa parábola em seguida para traduzir este vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro, mostrando na prática o rico que serviu ao seu Deus, dinheiro. E como nós refletíamos nesses domingos, o problema não é ter o dinheiro, mas usar como um Deus, mas estar apegado a Ele. E tudo que nós nos apegamos, nós fechamos a partilha. Não só o dinheiro, mas como refletíamos, da roupa, né, num objeto, de um celular, de um bem, a gente se apega àquilo. E isso vai nos tornando mesquinhos e não conseguimos enxergar os Lázaros que estão ao nosso lado, necessitando da nossa ajuda, necessitando da nossa partilha. Assim nós vamos aprendendo com esta liturgia desses domingos que devemos fixar o nosso coração nas coisas que não passam. Há 15 dias atrás Jesus dizia: vós, se não forem fiéis no pouco, não receberão o verdadeiro bem. Então a nossa vida é desprendida, usamos, mas não nos apegamos das coisas materiais, para que assim o nosso coração esteja livre para acolher o verdadeiro bem. Um santo da igreja, São Francisco Borja, faz a experiência de conversão justamente a partir disso, do abandono ao culto das coisas materiais, do apego às coisas materiais para o verdadeiro bem. São Francisco Borja, ele trabalhava no castelo do imperador da Espanha no século V, VI, e a imperatriz andava muito pelo castelo, pelo reino, e São Francisco encontrava muito esta imperatriz, sempre bela, imponente, bem vestida, bem maquiada, com o cabelo sempre bem feito, sempre perfumada. Assim sempre se apresentava a imperatriz, cheia de joias. E para todos chega a morte, como vemos Lázaro e o rico morrem. Para dizer, todos vão morrer. O problema é como nós vamos experimentar esta morte. A imperatriz morre e o imperador confia a Francisco Borja a missão de trasladar o corpo da imperatriz até outra cidade onde ia acontecer o sepultamento. E pelo caminho longos dias de viagem, o corpo da imperatriz começa a apodrecer. E São Francisco Borja, ao ver aquilo, ele é convertido ao dizer: nunca mais eu vou servir a um Deus que me morra. Ou seja, eu não quero um Senhor desse para a minha vida. O Senhor dinheiro, o Senhor vaidade, o Senhor beleza, preocupado com a beleza exterior. Então, ali acontece a sua conversão ao entender: tudo passa, tudo acaba. Ele nunca viu a rainha daquele jeito, senão toda bem elegante e produzida, e agora vê se apodrecendo. Então, as coisas materiais vão passar. Não coloquemos no dinheiro, nos bens, por menor que seja o bem que você tem, não coloque a sua felicidade, a sua esperança de vida, porque acaba, porque apodrece, porque perece. Nós depositemos então todo o esforço da nossa vida
ao verdadeiro bem, a quem nós queremos servir, ao Deus dinheiro que morre ou ao Deus que nos dá a vida e o verdadeiro bem. Essa é a decisão que a liturgia nos convida. A quem nós queremos servir, para que depois da morte recebamos como prêmio eterno o consolo que o pobre Lázaro recebe ou o tormento que o rico. Não significa que o fato de ser pobre vai para o céu, o fato de ser rico vai para o inferno. Não. Mas o apego às coisas, o desapego nos ajuda a ter um coração partilhado, como disse, aberto ao verdadeiro bem que vamos receber. E o contrário disso nos fecha o egoísmo, e onde há o egoísmo, onde há o individualismo, não tem espaço para a ação de Deus. Então, a quem queremos servir? Decidamos a nossa vida. Nós estamos, neste mês da Bíblia, esse ano está sendo dedicado ao livro de Josué. E Josué é aquele que tem a frase famosa que nós conhecemos: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué, depois de dar a mensagem de Deus, de anunciar a palavra do Senhor, vai dizer: olha, vocês querem continuar nessa mesma vida? Então aí é uma escolha de vocês. Não sei quanto a vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa é a decisão que nós precisamos ter diante de um mundo que cada vez mais quer trazer como verdades coisas que são contrárias ao Evangelho, contra o que Jesus Cristo ensinou, contra o que a igreja nos orienta desde sempre. Então nós devemos olhar para o mundo e dizer: continue aí, eu vou servir ao Senhor. E às vezes até dentro da sua própria casa, no seu ciclo de amizade, do seu trabalho, nós muitas vezes evangelizamos, anunciamos, falamos, mas os outros insistem em andar no erro. Você não vai se igualar, você não vai se deixar vencer, mas ser decidido. Que seja só você decidido na sua casa, mas se decida pelo Senhor. Na sua casa, na sua vida, na comunidade, onde quer que seja, precisamos dessa decisão. A que Deus nós queremos servir? A que Senhor nós queremos servir? A um Senhor perecível ou a um Senhor que nos dá a vida eterna? Nós vemos aqui a morte como um encontro definitivo. Como disse, este lugar de tormento, nós olhamos como o inferno, das chamas que queimam o rico, e o lugar do consolo, o céu, onde está o pobre Lázaro ao lado de Abraão. Essa decisão que precisamos tomar na nossa vida passa também por esta escolha do céu e do inferno. Lógico que se eu perguntar aqui a vocês quem quer ir para o céu ou para o inferno, todo mundo vai responder que quer ir para o céu. Porque a decisão de ir para o inferno não é uma decisão explícita, onde eu digo, eu quero ir para o inferno. Mas é uma decisão que a gente vai tomando muitas vezes sem perceber. Que mesmo com a boca a gente diga, eu quero ir para o céu, a vida pode estar caminhando contrário. E a principal coisa que nos faz ir decidindo aos poucos, e muitas vezes sem perceber, é o esquecimento de Deus. O mundo está esquecendo de Deus, esquecendo do que é sagrado, esquecendo do que é santo, e aí está a grande porta do inimigo, a grande porta para o inimigo entrar. Quando nós nos esquecemos de Deus, o inimigo vem e toma conta. Porque quando nós estamos contritos, unidos ao Senhor, participando da vida da graça no Senhor, o inimigo não nos rouba das mãos de Deus. Deus não permite jamais que o inimigo nos roube das suas mãos, da sua presença. Mas quando a gente começa a vacilar, começa a esquecer de Deus, aí é a hora que o inimigo entra em ação. Por isso temos um mundo que está esquecendo dos valores cristãos, que está esquecendo dos valores do Evangelho. E aí o inimigo vai ganhando força. Portanto, não esqueçamos das coisas de Deus. Nos decidamos pelo Senhor. E nesta parábola nós nos identificamos com estes personagens. E os personagens que nós podemos nos identificar nessa parábola não é nem o pobre Lázaro
e nem o rico. São os irmãos do rico. Por quê? Nós e os irmãos do rico temos uma coisa grandiosa que Lázaro e o rico não têm mais, que é a vida, que é o tempo de hoje para se decidir, para se converter ao Senhor. Por isso aproveitemos o tempo que Deus nos dá hoje. E hoje é hoje, não é amanhã não. Amanhã não existe. Amanhã é uma incerteza. Então o tempo da decisão é hoje, é agora. E que bom que nós temos a vida, estamos todos vivos aqui para podermos ter a oportunidade de nos decidir pelas coisas do Senhor e assim tornar cada vez mais íntimos dele e não nos esquecendo de Deus. Não permitamos que nos esqueçamos da oração, da vida sacramental, da doutrina, dos ensinamentos do Evangelho, dos mandamentos da lei de Deus, da palavra de Deus. Como nós estamos vivendo a palavra de Deus em nossa vida. Hoje é o último domingo do mês da Bíblia. E quero contar essa história mais uma vez para recordarmos a importância da Sagrada Escritura na nossa vida e como muitas vezes vamos relaxando nesse esquecimento. Certa vez um padre foi transferido de uma paróquia e sempre que o padre tinha férias, aquele padre ia lá naquela cidade visitar seus ex-paroquianos e ia sempre na casa de um casal. Lá jantava, conversavam e o padre, nestas férias, foi na casa deste casal. Prepararam o jantar, muito preparado, muito bem organizado. O padre foi acolhido, jantou, conversou, foi embora. Quando o padre foi embora, a mulher começou a desarrumar a mesa. E aí ela deu falta de uma colher. E começou, mas está faltando uma colher aqui. E o marido dizia, menina, deixa isso para lá, amanhã você acha essa colher, vai dormir. Não, mas está faltando uma colher. E sabe como é mulher com suas coisas, né? Com as vasilhas, com as panelas, né? Olha o apego às coisas materiais. E aí, essa mulher não ficou em paz e não achou a colher. E disse, olha, se não foi você, não fui eu, foi o padre que roubou a nossa colher. E aí, no ano seguinte, a mulher passou esse tempo todo remoendo isso no coração dessa colher que o padre roubou. Quando o padre voltou no ano seguinte, jantar, tudo pronto novamente, e aquela mulher impaciente para perguntar ao padre se ele tinha roubado a colher dela, que não esperou nem o jantar terminar, disse, padre, no ano passado, quando o senhor esteve aqui, nós sentimos falta de uma colher, foi o senhor que pegou a minha colher? E o padre disse, não, minha filha, eu não peguei a sua colher, eu coloquei ela dentro da sua Bíblia. A mulher passou um ano sem tocar na Bíblia. Então, como que nós queremos a orientação de Deus, a orientação divina para a nossa vida, uma luz, Senhor, para a minha vida, se a gente não vai na fonte? E aí nos dá brechas para irmos em tantos outros lugares. Aí eu vou no horóscopo, eu vou, né, nisso, naquilo, no cartomante, eu vou ver o que fulano diz, eu vou ver o que os astros diz, mas a palavra de Deus está falando para mim, e não é uma palavra morta, que foi escrita lá atrás, e é um livro, né, usado há muitos anos e que não me diz nada. Não, é um livro novo a cada dia, é uma novidade. Olha só, quantas vezes a igreja já leu este evangelho do 26º domingo comum do ano C. Quantas vezes foi lido e cada vez que a gente escuta, tem algo novo, porque é uma palavra viva. E nós, quando nos colocamos diante dela para escutar em oração, o Senhor fala conosco. Por isso nós valorizemos cada vez mais a Sagrada Escritura. Não nos esqueçamos do que é sagrado. Não nos esqueçamos do que é santo, do que nos faz experimentar do verdadeiro bem. E assim possamos ter sempre, diante da morte, a reflexão da nossa vida. O pobre morreu, o rico morreu, nós também vamos morrer. O problema não é a morte vai chegar para todos nós. O problema é como nós nos aproximamos da morte.
Por isso, tomemos a firme decisão de servir ao Senhor, de servir a um Deus que nos garante o verdadeiro bem. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.